Vamos voltar lá para a cidade, para casa, os problemas estão para a gente enfrentar. Mas nessa hora, irmãos, né, no momento do problema, o melhor lugar para se refugiar é no Senhor, é em Deus. E eu quero compartilhar com os irmãos, né, que para se refugiar em Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Não é de qualquer jeito que me refugio em Deus. Então, para me refugiar em Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é sair do meio do tumulto, né? Nós falamos que muitas vezes saímos fugir do lugar, mas para se refugiar em Deus, a primeira coisa eu preciso fugir do meio do tumulto. Aí no verso 2 e 3 diz assim: porque eis que os ímpios armam o ar, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornaram. O que pode fazer o justo? Então, nós vemos aqui no salmo que nós vemos, né, no verso 2 e 3, nós vemos só o primeiro, mas no verso 2 e 3. Então, a primeira coisa para mim me refugiar em Deus, né, eu preciso encontrar refúgio em Deus, eu preciso sair do meio do tumulto, irmãos. Mas que tumulto é esse? Muitas vezes nós ficamos no meio do tumulto, onde os maus, as pessoas más, elas armam seus arcos, no sentido espiritual, né? E de tocar e apontam a flecha e disparam contra nós. No meio do tumulto, irmãos, nós não podemos sentir a presença de Deus. E aí eu preciso sair do meio do tumulto, de tudo aquilo que vem a me estressar, de tudo aquilo que vem contra a minha vida. Eu preciso sair do meio do tumulto para me refugiar em Deus. Se eu ficar no meio do tumulto, como é que eu vou sentir a presença de Deus? Como é que eu vou sentir o refúgio de Deus? Porque quando nós nos refugiamos em Deus, nós entramos na presença do Senhor. Então muitas vezes nós ficamos no meio do tumulto, mas queremos se refugiar em Deus. Não tem como. Nós precisamos sair do meio do tumulto. Esse mundo que nós vivemos é um tumulto na nossa vida, né? Os maus, eles levantam, eles armam cilada muitas vezes, né? O inimigo que está ali no mundo, né? Porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. E nós sabemos que o mundo não oferece muitas coisas boas para nós, né? O mundo oferece muitas coisas que não é boa para nós. Nós estamos no mundo, mas no momento de se refugiar em Deus, a primeira coisa que nós precisamos é sair do meio do tumulto. Ninguém consegue se refugiar em Deus no meio do tumulto. Ninguém consegue ficar no meio do tumulto e sentir a presença de Deus. Nós não conseguimos sentir a presença de Deus. Depende do lugar, depende das condições que nós estamos. Nós não se refugiamos em Deus, não conseguimos. Nós não sentimos o toque de Deus sobre nossas vidas. Sentir a presença de Deus, irmãos, é estar na presença de Deus, é estar sentindo Deus e poder falar com Ele, e poder ter uma intimidade com Ele. Mas se eu estiver no meio do tumulto, o próprio Salmo diz que nós não conseguimos. E aí no finalzinho do Salmo fala assim: o que pode fazer o justo? É refugiar em Deus. Nesse momento, o justo pode refugiar em Deus, sair do meio do tumulto. Então nessa noite, eu não sei se você chegou aqui com problema, dificuldade, mas eu quero dizer para você: tira um momento a sós com Deus, né? Onde você pode sentir a presença de Deus. Saia do meio do mundo, tira um momento a sós com Deus, antes de resolver o problema, porque depois que resolveu, pode estar mal resolvido. Depois de resolver, não tem mais jeito de voltar atrás. Então antes, tira um momento a sós com o Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 6, o verso 6, o Senhor Jesus disse assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no quarto, e fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Tira um momento a sós com Deus. Entra no teu quarto, fecha a porta. Pastor, eu tenho que fechar a porta do meu quarto? Também existe no sentido espiritual. Entra na presença de Deus, só você e Deus. Sai no lugar sossegado, sai do tumulto. No tumulto, nós não conseguimos sentir a presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E lá no Salmo 64, verso 2 e 3 diz assim:
Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas. Você tem que sair do tumulto. Você acha que no meio de palavras amargas, você já ficou no meio de um tumulto assim? Tem vezes que a gente deseja sair logo do meio de onde a gente está. São só palavras que atacam o nosso coração. São palavras que parecem flechas que atingem o nosso coração. São pessoas que não temem a Deus. E nós ficamos no meio aí. Como é que eu vou sentir a presença de Deus? Como é que eu vou estar no refúgio de Deus dessa forma? Eu preciso fechar a porta do meu quarto, né? Não deixar o tumulto entrar no meu coração. Em outras palavras, sair do tumulto para entrar na presença do Senhor. E aí eu estou me refugiando no Senhor. Aleluia. Então eu tenho que sair do tumulto, eu tenho que tirar um momento a sós com Deus, se eu quiser estar na presença de Deus, se eu quiser estar no refúgio de Deus. Então a primeira coisa, tem que sair do meio do tumulto. Se não sair do meio do tumulto, não consegue estar no refúgio de Deus. Segunda coisa, para estar no refúgio de Deus, irmãos, nós precisamos permanecer na presença de Deus. Entrar na presença de Deus e permanecer na presença de Deus. O verso 4 do Salmo que nós lemos diz assim, do Salmo número 11: o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. A partir do momento em que você procura refúgio de Deus, em oração, como nós falamos, entrar na presença de Deus, então continuar na presença do Senhor o tempo todo, aí você pode voltar ao problema com tranquilidade, sabendo que Deus está no controle e Deus está vendo o seu problema. Nós lemos o Salmo: as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Ele vê o seu problema. Às vezes nós achamos que estou sozinho. Nós não estamos sozinhos. O Senhor vê o seu problema, o Senhor conhece o seu problema. Então, quando eu entro na presença de Deus, irmãos, aí eu posso voltar outra vez a resolver o problema, porque eu sei que Deus está no controle, que Deus está vendo o meu problema, que Deus vai me ajudar. Mas se não, se eu estiver na presença de Deus, eu estou sozinho naquele momento, achando que eu vou resolver o problema e não consigo. Então nós vemos aqui, irmãos, né, no Salmo que nós lemos aí, no verso 4, que o Senhor, as suas pálpebras provam os filhos dos homens, os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Os olhos abertos, olhando para nós, sabendo tudo que se passa na nossa vida. Aliás, melhor ainda, ele vê aquilo que nós não vemos, né? Ele vê aquilo que eu não posso ver lá no coração do Jonas. Ele vê aquilo que eu não vejo na vida dos irmãos, só vejo a aparência, o que está por fora. Deus vê lá dentro. Então muitas vezes nós achamos que estou sozinho no problema, mas quando nós entramos em oração na presença do Senhor, nós ficamos na presença do Senhor, nós conseguimos voltar com tranquilidade a resolver o problema. Senão, nós não conseguimos. O Salmo 105, o verso 4, na linguagem de hoje, diz assim: procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Estejam sempre na sua presença. É porque na presença de Deus nós conseguimos ajuda, irmãos. É porque na presença de Deus nós descansamos. É porque na presença de Deus nós conseguimos o refúgio de Deus. Fora daí, irmãos, nós não conseguimos. Então nessa noite, eu não sei como que você chegou. Se você está precisando do refúgio de Deus, entre no refúgio de Deus. Vá para o refúgio de Deus, porque lá é um lugar melhor no momento da angústia, dos problemas. É melhor lugar na hora das dificuldades. É esse lugar do refúgio do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para você nessa noite, você tem que perseverar na presença do Senhor.
E para perseverar na presença do Senhor, eu preciso de um esforço, não preciso, irmãos? Não pode ser de qualquer jeito. Para mim estar na presença do Senhor, o que nós precisamos fazer lá no início? Sair do tumulto. E depois entrar na presença de Deus, no seu refúgio, e perseverar, e ficar ali na presença de Deus. E quantas vezes as pessoas, elas entram na presença de Deus, mas não permanecem na presença de Deus, e aí não vence o problema, não vence a dificuldade. A pessoa entra na presença de Deus, volta ao problema, confia em Deus, mas Deus tem um trabalhar dele, que não é o seu jeito, porque os caminhos de Deus não são nossos caminhos, e nem os pensamentos de Deus são o mesmo que o nosso. Deus tem a forma de trabalhar, e nós entramos na presença do Senhor e ficamos ali, mas de repente nós vemos que as coisas parecem que não dão certo, e aí nós saímos da presença do Senhor, desanimamos. É isso que o Senhor quer das nossas vidas? Não, que permaneçamos na presença do Senhor. Eu li no Salmo 105, né? E o verso 4: procure a ajuda do Senhor, e estejam sempre na sua presença. Se eu procurei a ajuda de Deus, eu entrei no refúgio de Deus, eu tenho que manter na presença do Senhor, para receber o que Ele tem para dar para mim, para receber a proteção, para receber a vitória do problema. E muitas pessoas desistem no meio do caminho. Muitas pessoas desistem, por quê? Porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova das coisas que ainda nós não vemos. E aí a pessoa não vê, parece que aparentemente não está vendo nada. É hora de usar fé e confiar em Deus. Eu estou na presença de Deus, eu vou me manter na presença de Deus, eu vou ficar na presença de Deus para receber as bênçãos do Senhor, eu vou ficar na presença de Deus, no seu refúgio, porque ali Ele vai me ajudar. Se eu sair do refúgio de Deus, eu estou à mercê do inimigo, eu estou com a porta escancarada. Eu tenho que ficar na presença do Senhor. Eu não sei se você tem ficado angustiado por algum problema, se você tem ficado triste por algum problema, se você tem ficado desanimado por algum problema, é o momento de você ir para o refúgio de Deus. É o melhor lugar para você vencer o problema que você está enfrentando. Não existe lugar melhor do que no refúgio de Deus. Quando nós estamos na rua e começa a chover, nós queremos um refúgio, né? Quando nós estamos a pé, não estamos dentro do carro, nada, nós queremos um abrigo para se esconder dessa chuva. Quando nós estamos no problema, irmãos, é a mesma coisa. Eu quero um refúgio, mas eu quero um refúgio certo, que é o Senhor. Quantas vezes queremos fugir, né? Correr embora de tudo, e nós não conseguimos enfrentar o problema se não for no refúgio de Deus. Se eu não entrar no refúgio de Deus, eu não consigo vencer as lutas, não vamos conseguir, a nossa força não é suficiente para vencer os problemas, não, irmãos. A nossa força é pequena, mas nós temos um Deus que a força dele não tem fim, irmãos. Então nessa noite, pense bem, você tem entrado no refúgio de Deus? Você tem permanecido na presença de Deus? Ou as palavras que saem da sua boca saem do refúgio de Deus? Porque palavras tiram você do refúgio de Deus, né? Na verdade, irmãos, às vezes falamos palavras que desagradam o Senhor. No refúgio da presença de Deus, nós temos que andar em santidade. No refúgio da presença de Deus, para estar na presença de Deus, eu preciso ter a minha boca santificada, né? As palavras que saem da minha boca, o meu corpo, meus olhos, tem que estar santificado. Eu preciso não olhar para as coisas que não agradam a Deus, não falar aquilo que desagrada a Deus, ficar na presença do Senhor, permanecer na presença do Senhor, porque os olhos do Senhor estão atentos aos nossos problemas. Nós vemos aqui no Salmo, né, que nós lemos no verso 4, que os olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Sabe tudo. Deus sabe tudo o que acontece nas nossas vidas, irmãos. Não pense que você está sozinho no meio do problema, não. Quantas vezes parece estar sozinho, parece que nós estamos sozinhos, mas Deus está no meio dos problemas. Deus está ali olhando para os nossos problemas, e ainda mais, Deus conhece as suas limitações,
Deus conhece até onde você aguenta. A Bíblia diz assim, que quando nós não aguentamos mais, Deus dá o escape, dá a solução. Eu tenho certeza que você tem falado, não aguento mais. Tem gente aqui nessa noite que por esse tempo falou, eu não aguento mais. Mas sabe, irmãos, você pode achar que não aguenta mais. Deus sabe que você aguenta mais um pouquinho, hein? O escape vem, a ajuda vem na hora certa. Você vai aguentar, passar até o momento que Deus falar, agora meu filho não aguenta, vou dar o escape, vou dar a solução, vou dar um jeito para esse problema. Você não está sozinho, mas permaneça na presença do Senhor. Você não está sozinho, mas não saia da presença do Senhor. Porque se você sair da presença do Senhor, você vai ficar sozinho, não é porque Deus te abandonou, você que saiu da presença do Senhor. Quantas vezes nós ficamos sozinhos porque nós abandonamos a presença de Deus, irmãos? Você sabe o que é estar na presença de alguém? É estar junto com ela. Se eu estiver junto com a minha esposa, vai sair da presença dela e ir embora longe, e ela poderia fazer alguma coisa para mim, não vai fazer mais porque eu estou longe. E assim com Deus, Deus não força ninguém a estar na presença dele, Ele quer. Então quer vencer o problema? Quer estar no refúgio de Deus, porque é lá que você vai vencer as dificuldades. É no refúgio de Deus que nós se abrigamos de todo mal. Mas eu preciso permanecer na presença do Senhor. Eu preciso prevalecer na presença de Deus. Eu preciso continuar. Eu preciso estar todo dia vigiando para estar na presença de Deus. Porque nós vemos no Salmo 105:4 que é para estar sempre na presença do Senhor. Sempre. É o Salmo que diz a palavra de Deus. Sempre na presença do Senhor. Vamos vigiar nossa boca. Vamos vigiar os nossos olhos, o nosso pensamento, para não sair da presença de Deus. Porque muitas vezes saímos assim, com palavras. Então vamos ficar na presença de Deus, continuar na presença de Deus, para estar no refúgio de Deus. Terceira coisa, para se refugiar em Deus, eu preciso confiar nas mãos de Deus. Você confia nas mãos de Deus? Tem certeza? Tem certeza mesmo? No íntimo do seu coração você confia nas mãos de Deus? O verso 5 e 6 do Salmo 11 diz assim: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo e enxofre, e vento tempestuoso. Eis a porção do seu pão. Olha só, o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio. Aleluia. Quando eu confio na mão de Deus, quando eu confio no Senhor, eu vou ficar na presença dele, vou esperar Deus agir em meu favor. A mão de Deus está sobre a sua vida, a mão do Senhor está sobre a sua vida, porque o Senhor prova o justo. O Senhor conhece os justos, irmãos. Aqui hoje o Senhor conhece que nós estamos aqui, somos justos diante dele, e Ele quer te ajudar. Ele te ajuda. Aleluia, louvado esteja o nome do Senhor. Mas o fim do ímpio é o que é? A mão de Deus está sobre a sua vida e vai te proteger. Mas o ímpio, nós vemos aqui onde nós lemos, o ímpio, Deus vai fazer chover laços, fogo e enxofre e vento tempestuoso. Essa é a porção do ímpio. Mas para você não, mas para nós não. A mão de Deus está estendida para te ajudar. Sabe a angústia? Sabe o problema? Sabe a tristeza no fundo do coração? Deus está te ajudando, Ele está com você ali. Deus está te ajudando para você vencer o problema, as dificuldades. A depressão, né? Que a depressão é coisa ruim, viu, irmãos? A angústia é ruim. Tem angústia que muitas vezes dói mais do que uma dor no corpo, quando a angústia é muito forte. Então, irmãos, presta atenção, né? Presta atenção no que eu quero dizer para você. Deus, Ele tem uma porção diferente do que para o ímpio. Do ímpio são laços, o que mais que nós temos aqui? Fogo, enxofre e vento tempestuoso. Essa é a porção do seu copo.
Mas a porção que Deus tem para nós são porção de bênção. O Senhor é a minha porção, a Bíblia diz. Todo dia Deus tem a porção que eu preciso de bênção para a minha vida. Todo dia Deus me dá aquilo que eu preciso para vencer o problema. Basta cada dia o seu mal, a Bíblia diz. Hoje você veio aqui na igreja, não veio? Porque você venceu, porque mais um dia Deus te protegeu, mais um dia Deus cuidou de você. Amanhã, ao você levantar da cama, é o outro dia, e Deus vai estar cuidando de você também. As mãos de Deus vai estar sobre a sua vida. As mãos do Senhor vai estar sobre a sua vida. Lá em Isaías, no capítulo 43, o verso 13, diz assim, presta atenção: ainda antes que houvesse dia, Deus fala, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus operando na sua vida, quem que pode impedir? Quando Deus coloca a mão sobre o seu problema, quem que pode impedir? Quando Deus quer fazer um milagre na sua vida, quem que pode impedir? Fala para mim, tem alguém que pode impedir? Ninguém pode impedir, nem Satanás pode impedir, que é espírito também, não pode impedir, porque ele está sujeito ao nome de Jesus também. Ele crê e estremece o nome de Jesus. Ele tem o temor, né? Vai dizer o temor, o medo. Ele tem o medo do nome de Jesus. Nós temos temor de Deus, ele tem o medo. Ele crê e estremece o nome de Jesus. Ele é crente. O diabo é crente, sabia? Ele é crente, porque ele crê e estremece o nome de Jesus. Ele não é cristão, né? Ele não é cristão. Ele não obedece. Então, irmãos, nem ele pode impedir. Nem ele pode impedir o agir de Deus. Se ele não pode impedir, ninguém mais pode impedir. Então, se Deus está cuidando de você, continue na presença de Deus, continue no refúgio de Deus. As dificuldades são enfrentadas por todos, irmãos. Nós sabemos que as dificuldades que vêm são enfrentadas por todos. Só que aquele que serve a Deus é diferente. Ele pode entrar no refúgio de Deus. Fala para mim, alguém que não teme a Deus, ele pode entrar no refúgio de Deus? A Bíblia diz que não. Não vai conseguir entrar no refúgio de Deus. Então há uma diferença da sua vida e daquele que não teme a Deus, né? Então você nessa noite chegou aqui, talvez chegou aqui pensando no problema, angustiado pelo problema, né? Pelas dificuldades que veio sobre a sua vida. Confie nas mãos do Senhor, confie nas mãos de Deus, porque o Senhor diz, operando eu, quem impedirá? Eu não posso falar isso, posso? Alguém pode falar aqui? Operando eu, quem vai impedir eu? Tem até um homem que pode te impedir, e Deus muito mais. Agora, operando Deus, ninguém pode impedir. Então, o milagre que você precisa, ninguém vai impedir. A bênção que você precisa, ninguém vai impedir, né? Então, nós sabemos que nós servimos a Deus. E quem serve a Deus tem diferença. Lá em Malaquias, né? Eu li, acho que é 3:18. Esses dias eu falei que a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Há uma diferença. A mão de Deus está sobre a sua vida. A mão de Deus está sobre o seu problema. A palavra de Deus diz isso, né? Nós lemos aqui que o próprio Deus falou, operando eu, quem impedirá? Quando Deus opera na sua vida, você entra na presença de Deus, você busca refúgio em Deus, você acha que você está protegido ou não? É lógico que está protegido e vai ter vitória. As flechas disparadas que o inimigo dispara podem entrar no refúgio de Deus? Não, ali é o refúgio. Nós vemos no Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa fortaleza que é Deus na nossa vida, irmãos, nada pode nos atingir na presença de Deus. Nada pode nos derrubar na presença de Deus. Pode atingir, pode machucar, pode até machucar, pode, porque Deus permitiu. Se Deus permitir, pode, mas na presença de Deus você tem a proteção. Jó passou por tudo que passou, mas tinha a proteção de Deus. Então nessa noite, eu não sei, mas você tem falado, você tem já desanimado, querendo fugir de tudo, fugir dos problemas. Essa pessoa assim, eu não quero nem saber mais.
não quer nem ouvir falar mais disso. Mas quando você entra no refúgio de Deus, você pode voltar e continua na presença de Deus. Você volta ao problema com segurança, com tranquilidade, sabendo que as mãos do Senhor, que Deus está cuidando do seu problema. Você vai vencer. Deus não nos chamou para nós perdermos, porque a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, que é o Senhor. Então, se nós somos, nós somos. Não posso falar que eu não sou, sou mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, na presença de Deus, no refúgio de Deus, porque o Senhor Jesus é Deus. Você tem ido para o refúgio de Deus ou tem ficado fora desses problemas? Aí você vai crescendo, né? O problema vai crescendo. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava angustiado, ele entrou no refúgio do Pai. Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que ele poderia pedir para o Pai enviaria legiões de anjos para proteger ele, livrar ele, tudo aquilo. Mas ele não falou: faça a minha vontade, Pai. Se o Senhor puder, Pai, afasta de mim. Ele entrou no refúgio do Senhor. Ele entrou no refúgio do Pai. E ali ele encontrou o consolo de Deus. Sendo Deus, né? Filho, mas sendo Deus, ele entrou no consolo do Pai. Você tem entrado no consolo do Pai, no refúgio do Pai, no refúgio de Deus? Irmãos, quanta gente que vive fora do refúgio de Deus e não vence os problemas. Quanta gente vive fora do refúgio de Deus, sabendo que o refúgio estaria só ali, dando um passo de fé, mas vive fora do refúgio de Deus e não alcança as bênçãos de Deus. Não consegue vencer os problemas porque não entra no refúgio de Deus. E muitas vezes entra no refúgio de Deus e sai depressa do refúgio de Deus. Nós precisamos permanecer no refúgio de Deus. Nós precisamos permanecer ali, porque ali a mão de Deus está. E aí nós precisamos confiar. Quando nós entramos no refúgio de Deus, de verdade, nós confiamos na mão de Deus. Mas não é confiar só de boca. E quando a gente vê que nada acontece, aparentemente, ficamos achando que Deus não está. Deus continua. Deus continua. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então as dificuldades, elas são enfrentadas por todos, ou por todas as pessoas, tanto que serve a Deus como que não serve a Deus. Você vai conversar com pessoas que não servem a Deus, elas enfrentam dificuldade, mas nós temos a diferença que não estamos sozinhos. O refúgio de Deus para os crentes, para aquele que crê em Deus. Aquele que não crê em Deus não vai entrar no refúgio. Só se crê em Deus entra no refúgio de Deus. Quero terminar a mensagem dessa noite, vamos concluir a mensagem dessa noite. Eu quero ler o verso 7 para concluir a mensagem dessa noite. E diz assim: porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Quer mais que isso, irmão? Você quer mais que isso? Porque o Senhor é justo e ama a justiça, e o seu rosto está voltado para os retos. Deus é o seu refúgio. Deus, Ele é o meu refúgio. Eu não estou só. Você não está só. Lembrei que nós lemos no verso 7, porque o Senhor é justo e ama a justiça. Seu rosto está voltado para os retos. Significa que Deus está cuidando de nós. Aleluia. Ele é o seu refúgio. Ele é o meu refúgio. Então, não fuja dos problemas. Entra no refúgio de Deus. Às vezes nós queremos fugir. Eu falei que esses dias, eu tenho problema, irmãos. Esses dias, quando eu estava lá em cima, eu vinha voltando, eu pensei, meu coração, que eu tenho com ela. Aqui é uma paz, né? Parece que estamos voltando para o tumulto agora. Voltando para o tumulto. Mas quando a gente entra no refúgio de Deus, a gente pode voltar com segurança e tranquilidade ao problema. Não fugir dele. Não fugir dele, porque fugir do problema, Deus, Ele nunca nos mandou fugir do problema.
A única coisa que Deus ajuda no meio do problema. Deus nunca livrou os discípulos, eles entraram, enfrentaram a tempestade, mas Deus ali, ele calmou a tempestade. Eles passaram por um momento de tempestade, vivendo ao contrário, mas Deus acalmou. Salmo 23 diz o quê? Quem sabe as primeiras palavras do Salmo 23? Senhor é meu pastor, nada me faltará. E depois, fala mais alto, não estou escutando. Deitar-me faz viver nos pastos e É, eu deixarei pelas também. águas tranquilas. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas também fala assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Há momentos que é válido para nós, irmãos, dificuldades, problemas, mas Deus está conosco. Não desanime. Eu quero encorajar você a continuar nessa batalha, na presença do refúgio de Deus, no refúgio do Senhor. O Senhor te protege, te ajuda a vencer as dificuldades que vêm na sua vida. Você crê nisso? Amém. Então fique de pé na presença de Deus, irmãos. Fique de pé na presença do Senhor. Não saia da presença de Deus. Se você sair da presença de Deus, você não vai conseguir receber o que Deus tem. Nem louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé no nome de Jesus.